Olá a todos, neste vídeo iremos falar da propriedade que fala da decomposição de um triângulo retângulo pela altura referente à hipotenusa. Ora bem, vamos ver que propriedade é que é esta e para que é que ela serve. Consideramos um triângulo retângulo qualquer ABC. O que é que já sabemos dos triângulos retângulos? Duas informações, dois nomes que vão ser úteis para podermos estar aqui a trabalhar e para situações futuras. Os catetos, que vão ser os lados que estão a formar um ângulo de 90 graus, o B e o C, e a hipotenusa, que é o que está oposto ao ângulo de 90 graus. Se considerarmos aqui o ângulo de 90 graus em A, a hipotenusa será o BC. Então, o que é que nós temos aqui? Se nós traçarmos a altura referente à hipotenusa, quer dizer isto dizer o quê? Se a base for a nossa hipotenusa, BC, cá está, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e se traçarmos a altura, a projeção aqui do vértice A na base, formando aqui um ângulo de 90 graus, teremos aqui dois triângulos. Ora bem, o que é que os triângulos têm? Que relação é que eles têm entre si e que relação é que os triângulos terão ao triângulo inicial? Primeira coisa, os triângulos entre si são semelhantes. Porquê? Pelo critério AA, um vídeo que já fizemos anteriormente, que falava dos critérios de semelhança de triângulos. Se só tivermos a propriedade mais simples, um critério mais simples, para provarmos que os triângulos são semelhantes, se tivermos dois ângulos que são iguais em triângulos correspondentes, quer dizer que os triângulos vão ser semelhantes. Ok? O ângulo em H, 90 graus, aqui também 90 graus, e sabemos que do triângulo pequeno para o triângulo maior, 90 graus, aqui o H e o A, o ângulo amarelo é exatamente igual. Dois ângulos iguais, os triângulos são semelhantes. Do triângulo intermédio para o triângulo maior, temos o ângulo aqui a vermelho e o ângulo 90 graus, aqui em H. Temos o ângulo 90 graus em A e o ângulo vermelho também tem dois ângulos iguais, os triângulos também vão ser semelhantes. Já pintei este aqui, o amarelo, mas precisaríamos, e era possível, provar que estes dois triângulos também são semelhantes entre si. Vou fazer aqui a versão simplificada. A versão simplificada passa por fazer o seguinte. Este ângulo está aqui em A, é 180, a sua amplitude, pode-se determinar fazendo 180 graus, que é a soma dos três ângulos internos, menos o ângulo em H, que é 90 graus, menos o ângulo em C, menos o ângulo vermelho, vamos chamar assim. O ângulo vermelho, que está aqui, o ACH, também faz parte aqui do triângulo maior. Também se pode dizer que é este triângulo vermelho, 180 graus, menos o ângulo em A, que é 90 graus, menos o ângulo em B. Ou seja, essa simplificação, esta determinação, dá-nos esta expressão que aqui está. Se eu for substituí-la precisamente onde estava aqui o ângulo vermelho, o que é que me vai acontecer se eu simplificar esta expressão? 90 menos este ângulo. Se eu tirar os parênteses e se eu simplificar, o que me vai dar é isto. O ângulo AHC, o ângulo aqui amarelo, que eu já o pintei amarelo, propósito, e o ângulo ABC, que está aqui amarelo, seria respeitante ao triângulo maior, mas aqui é o ABH, tem exatamente a mesma amplitude. Ou seja, da mesma forma, os dois ângulos têm a mesma amplitude, também têm um ângulo de 90 graus, também são semelhantes entre si. Quer dizer, então, pela propriedade que a altura referente à hipotenusa, ou seja, se considerarmos a base, se considerarmos a hipotenusa e traçarmos a altura, o que faz é dividem dois triângulos que vão ser semelhantes entre si, os dois triângulos obtidos são semelhantes, e também vão ser semelhantes ao triângulo inicial. Ora bem, para que é que isto serve? Se os triângulos obtidos são semelhantes e são semelhantes ao triângulo inicial, os lados correspondentes serão diretamente proporcionais e é para isto que serve. Esta propriedade depois ajuda-nos, sabendo que os lados são diretamente proporcionais, a descobrir determinadas distâncias. Ora bem, um exemplo então de aplicação para descobrirmos aqui uma determinada distância num dos triângulos. Diz, atendendo aos dados da figura e sabendo que as medidas estão expressas em centímetros, determina o valor do x justificando. Ora bem, vou dar aqui um conjunto de passos que eu acho que têm que ser apresentados, não tem que ser rigorosamente assim, mas uma sugestão apenas, ok? Começamos então pelo primeiro passo. Ora bem, como primeiro passo, temos que obrigatoriamente dizer que os triângulos, os quais temos aqui, poderão ser o mais pequenino, o intermédio ou em relação ao maior, são semelhantes. Para isso, obrigatoriamente temos que escrever a propriedade, ok? Já não precisaremos de buscar a informação que os triângulos são semelhantes pelo critério AA, isso já não é necessário porque a própria propriedade já nos vai indicar que os triângulos são semelhantes. Então, escrever. Num triângulo retângulo, a altura referente à hipotenusa divide-o em dois triângulos semelhantes entre si e semelhantes ao triângulo inicial. Quer dizer que o RHI, mais pequenino, o TRH, o intermédio, e o TRI são semelhantes entre si. Ok? Segundo passo.
Olhando para o esquema e para a situação em si, pretenderemos descobrir a hipotenusa deste triângulo intermédio, o TRI. Para tal, o que é que podemos fazer? E é muito importante, não é obrigatório fazer isto, mas acaba por dar uma grande ajuda. É pegarmos no triângulo mais pequenino, que está aqui desenhado, ok? E irmos colocá-lo na mesma posição do triângulo intermédio. Ou seja, colocar agora como base o cateto maior e indicando a indicação quer das medidas, quer dos próprios dos vértices. Em H estava o nosso ângulo de 90 graus. O cateto maior era o RH, que está aqui com uma indicação, que mede 1.2. Poderá ser necessário ou não. E depois temos então o cateto mais pequeno, o HI, que mede 0,5. E a sua hipotenusa, que mede 1,3. Ok? Segundo passo, colocando os dois triângulos na mesma posição, ajuda a que nós consigamos fazer aqui a nossa relação para conseguirmos descobrir o valor de x. Ora bem, terceiro passo. Terceiro passo, conclusão a partir dos triângulos semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são diretamente proporcionais. Muito importante escrever isto. Isto é o que justifica o facto de irmos fazer a apresentação das proporções para conseguirmos descobrir o valor que pretendemos. Ora bem, olhando para os dois triângulos, então o intermédio e o pequenino, temos aqui em cima, quem é que eu posso fazer como correspondência? Quem corresponde a quem para estabelecer aqui a proporção para me descobrir o lado que eu quero? Ora bem, 1,2 é o cateto maior, eu não tenho distância no TH. O TH não aparece aqui a sua distância. Então terei que relacionar o cateto, a hipotenusa 1.3 com a hipotenusa. 1.3 está para x, assim como, agora, cateto pequenino, 0,5 está para 1,2. 0,5 está para 1,2. E a partir daqui, regra 3 simples. Estabelecer aqui da proporção, ajuda-nos aqui 1,3 vezes 1,2 a dividir por 0,5, nos dê então a nossa distância pretendida, que é os 3,12. Finalmente, como quarto passo, a indicação da nossa resposta, que será neste caso indicar o TR, que era o nosso x, tem de comprimento 3, a nossa hipotenusa no triângulo intermédio, tem de comprimento 3,12 centímetros. Ora bem, outro exemplo. Na figura seguinte, H é a altura do triângulo retângulo ABC, relativa à hipotenusa. Atendendo aos dados da figura, determina a área do triângulo ABC justificando. Vamos já para a fórmula da área do triângulo ABC. Ora bem, o triângulo ABC, como temos a altura referente à hipotenusa será a base, por isso a nossa base vai ser o AC e a nossa altura vai ser o BD. Ou seja, aqui embaixo, do lado direito, a área do triângulo ABC vai ser a base, AC, vezes DB, que é a altura, que é o H, a dividir por 2. O AC nós conhecemos, a altura o H não sabemos ainda, a dividir por 2. Por isso, o que é que nós precisamos saber? Precisamos saber, então, o nosso H. Voltamos outra vez ao mesmo processo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, para conseguirmos descobrir, então, o valor correspondente ali no triângulo. Primeiro passo. A mesma coisa que da propriedade que dissemos em há bocado, não vou estar a repetir, temos aqui do lado esquerdo. Segundo passo, a mesma intenção de colocar os dois triângulos na mesma posição ajuda a perceber quem é que corresponde a quem. Por isso, o nosso triângulo pequenino que está aqui, fomos colocá-lo na mesma posição do triângulo intermédio, e então fica-nos o ângulo de 90 graus em D, o cateto mais pequeno AD, que são os 9 metros, e o cateto maior DB, que é o nosso H, o valor a determinar. A hipotenusa deste triângulo não é conhecida, assim como a hipotenusa do triângulo BC também não é conhecida. Terceiro passo, como os triângulos são semelhantes, então os lados correspondentes, o que é que serão? Diretamente proporcionais. Ora bem, se os lados são diretamente proporcionais, o H, aqui do lado direito, o pequenino, está para 16, assim como o 9 do triângulo pequenino está para H. E aqui temos a nossa relação, a nossa proporção. O que é que decorre desta nossa relação? Algo diferente daquilo que vimos há pouco. H vezes H, atenção, não é 2H. 3 vezes 3 não é 2 vezes 3, 4 vezes 4 não é 2 vezes 4. H vezes H é H ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. H vezes H, H ao quadrado. E 9 igual a 9 vezes 16. E pela primeira vez no nosso percurso, estamos no 8º ano, a trabalhar aqui a relação da altura referente à hipotenusa
E nesta parte surge-nos pela primeira vez uma equação de segundo grau. Temos h ao quadrado igual a 144, 9 vezes 16 vai dar 144. E agora temos aqui uma pergunta à qual pretendemos dar a resposta, e a resposta será a resolução desta equação de segundo grau. Qual é a pergunta que está aqui? Qual o valor cujo quadrado dá 144? E isto foi a questão colocada no sétimo ano. Agora a questão tem que ser colocada no plural. Quais os valores que elevados ao quadrado dão 144? Porque sim, são dois. Nas equações, o expoente, o grau da nossa equação, indica-nos o número máximo de soluções que nós vamos ter. E aqui, efetivamente, temos duas. E são duas soluções. A forma simplificada da apresentação é assim. Vamos lá ver se conseguimos perceber a resposta. Não é mais ou menos, não é algo que fica assim intermédio, não. São duas soluções mesmo. É a solução positiva e a solução negativa. É mais raiz quadrada de 144 e menos raiz quadrada de 144. E, efetivamente, se nós pegarmos quer no 12, quer no menos 12, 12 ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144, mas menos 12 ao quadrado é menos 12 vezes menos 12. E menos 12 vezes menos 12, sinais iguais mais. E 12 vezes 12 também dá 144. Quer isto dizer que nós não temos uma solução, temos duas soluções. Okay? A solução, neste caso, mais raiz quadrada de 144 e menos raiz quadrada de 144. 144 raiz quadrada dá 12, ou seja, conseguimos descobrir o nosso valor. Para o nosso caso, que estamos a falar de uma distância, apenas nos poderemos utilizar aqui o 12, o H, efetivamente tem que ser 12 metros, porque o H tem que ser necessariamente uma distância e a distância tem que ser positiva. Mas as soluções, efetivamente, são duas que temos ali. Ok? Então já sabemos a nossa altura do triângulo, 12, e 25 vezes 12 a dividir por 2, 150 metros quadrados. Não coloquei aqui um quarto passo, mas posso colocar aqui como indicação o que é que será o quarto passo como resposta. Teria que ser o 12. E aqui estão os nossos quatro passos de determinação de uma distância da composição da altura referente à hipotenusa. E neste caso, descoberto o valor, a nossa área descoberta aqui em baixo. Faltava aqui o nosso H para descobrir a altura. Ok, até o próximo vídeo.